Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, o presbítero Gregório, passando aqui para fazermos o nosso devocional de todos os dias. Hoje eu quero fazer a leitura de um salmo que é conhecido como uma oração coletiva. É o Salmo 125. Ele fala sobre a segurança daqueles que confiam em Deus. É conhecido como Cântico dos Degraus. Está escrito assim: aquele que confia no Senhor são como os montes de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como estão os montes ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não repousará sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda as suas mãos para cometer a iniquidade. Faze o bem, o Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Mas o que desvia para o caminho tortuoso, levá-lo-á o Senhor juntamente com os que praticam maldade, que haja paz sobre Israel. Muito bem, amados, diletos irmãos, o salmista, ele diz que aqueles que confiam no Senhor será inabalável. Aqueles que confiam no Senhor estará firmado, fixado. Nada poderá abalar aquele que acredita em Deus. Muitas são as maneiras pelas quais Deus procura revelar-se a nós. Muitas vezes por meio de uma revelação divina, sonhos, ou até mesmo através da própria natureza. Deus quer pôr-nos em comunhão com Ele. Sabemos que a natureza fala sem cessar aos nossos sentidos. Devemos abrir o nosso coração. O coração, quando é aberto, é revestido com o amor e a glória de Deus. Este amor manifestado nas obras das suas mãos. Deus se manifesta a nós através da sua obra gloriosa. Precisamos ouvir atentamente a voz do Senhor nosso Deus, pois o Senhor nosso Deus, ele fala conosco através de toda a sua criação. O ouvido atento ouve e compreende as comunicações de Deus pelos próprios objetos da natureza. Basta contemplarmos o campus verdejante, as árvores que soltam seus botões e as flores, as nuvens que passam, a chuva que vem para regar a terra, a gloriosa presença de todas as estrelas do firmamento. Tudo nos fala ao coração, convidando-nos a contemplar a glória de Deus, a nos comunicar com aquele que criou todas as coisas. O nosso Salvador quer nos ligar à sua preciosa natureza. Ele quer que nós venhamos aprender a lição, as coisas da própria natureza. Se nós contemplarmos as árvores, os pássaros, as flores do vale, as colinas, os lagos, o belo firmamento, assim como os incidentes, os ambientes da vida diária, tudo liga-nos às palavras de verdade, para que suas lições fossem assim, muitas vezes traduzida à memória, mesmo em meio dos
ambiente, muitas vezes, trabalhosa da vida humana. Deus deseja que seus filhos apreciem a sua obra e se deleite na singeleza, a formosura com que adornou o nosso lar terrestre. Deus, Ele nos ama e Ele quer que nos venhamos amar a Ele acima de tudo, que nós possamos valorizar a tudo aquilo que Ele tem concedido a cada um de nós, que nós possamos nos aproximar de Deus para que Ele recrie o nosso próprio caráter. O Senhor nosso Deus deseja que venhamos cultivar a pureza e a simplicidade, que possamos florescer. A palavra de Deus diz que somos árvore de Deus, plantação, lavoura do Senhor. Se tão somente estivermos atentos às obras de Deus, essas obras nos ensinarão preciosas lições de obediência e confiança. Ao olharmos para os céus infinitos, as estrelas que em seu trajeto pelo espaço percorre séculos após séculos a rota invisível que lhe é designada, até o infinito átomos, todas essas coisas da natureza obedecem à vontade de um Deus Criador. E Deus cuida de tudo. Deus sustenta todas as coisas que criou com o seu poder, com sua glória. Aquele que mantém os inumeráveis mundos através da imensidão do mesmo tempo, cuida das necessidades do pequeno, de cada um que se torna humilde de coração. Deus, Ele ama cada um de nós. A palavra do Senhor diz que por meio da palavra de Deus os mundos foram criados. Então não existe só esse universo que vivemos. Existem mais mundos que é desconhecido para cada um de nós. E quando os homens saem para o seu trabalho diário, assim como quando se acham entregue à oração, quando repousa à noite e quando se ergue de manhã, quando muitas vezes se reúne com seus familiares em suas próprias refeições, ou quando muitas vezes o pobre reúne com seus filhos em torno da mesa escassa, sobre cada um, o Pai Celeste vigia com ternura, mesmo no meio da bonança ou na escassez. Deus cuida de cada um de nós. Nenhuma lágrima derramada pode ser derramada sem que Deus o anote. Não há sorriso que Ele não perceba. Não há lamento que Ele desconhece. Não há pedido que Ele não possa atender. Se tão somente acreditarmos, isto irá ocorrer plenamente. Precisamos desenvolver uma fé e abandonar todas as ansiedades inúteis. Nossa vida não estaria tão cheia de decepções como agora, pois tudo, quer grande, quer pequeno, seria confiado às mãos de Deus, que se não embaraça com os cuidados, nem é dominado por seu peso. Para Deus nada é impossível. Precisamos desfrutar então do próprio repouso da nossa alma,
a qual muitos têm sido, por muito tempo, alheio. Muitas pessoas desconhecem os problemas interiores, os conflitos da própria alma. Muitos desconhecem os seus problemas que assola, que açoita a sua alma. Mas Deus conhece tudo. Enquanto nós, muitas vezes, buscamos a beleza da terra, pensando no mundo por vir, o qual não conhecemos e talvez jamais possamos compreender, porque a nossa vida de pecado tem nos aprisionado. Somos, muitas vezes, embaraçados com a vida terrena, onde o ser humano finda seus tempos e é ceifado pela morte. Isso faz parte da natureza. Então, precisamos, nos dias atuais, crer na promessa divina de que nós estaremos livres da maldição da morte, do pecado, e que um dia estaremos diante do trono de Deus. Precisamos acreditar nisso. Precisamos acreditar na promessa de Deus, no lar dos remidos. Lembrar-nos de que Ele será mais glorioso do que pode, muitas vezes, a nossa vã imaginação imaginar. Nós somos limitados, mas Deus tem nos concedido dons. E os dons de Deus são variados. Deus, em sua infinita misericórdia, Ele se manifesta através da natureza. Só discernirmos aquilo que a natureza está enviando à nossa própria mente. Mas muitas vezes nós conseguimos discernir tão pouco, pois a nossa natureza decaída não abre a nossa mente para nos revelar a verdadeira glória de Deus. Sabemos que está escrito as coisas que os olhos viu, que os olhos não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Então, essas coisas que Deus criou, colocou à nossa disposição, nós precisamos nos revestir dela, amados. Ninguém pode apreciar plenamente o significado da salvação. Ninguém pode prosseguir o caminho da vida sem passar, muitas vezes, pelos vales, pelos rios, pelos lagos e até pelos montes. Se não fizermos isso, estaremos perpetuamente no vale do sofrimento. Precisamos compreender o amor de Deus. Deus nos fala por meio das suas operações, através das providências e pela influência de seu Espírito sobre os nossos corações. Em nossa circunstância e ambiente, nas mudanças que diariamente se realiza ao nosso redor, podemos encontrar preciosas lições se os nossos corações estão abertos para compreender, para discerni-las. O salmista, falando sobre a obra da providência de Deus, ele diz: a terra está cheia da bondade do Senhor. Salmo 33, verso 5. Eu quero encerrar esta minha fala
dizendo que se você acredita no poder de Deus, se você confia na promessa de Deus, a natureza, a própria terra, estará abrindo a tua visão. E se você confia em Deus, você será como o monte de Sião, que não será abalado. Tempestade virão, lutas podem surgir, dificuldade. Prosseguir o caminho da vida não é somente um caminho plano. Nesse caminho encontraremos muitas vezes lamaçais, pedregais. Teremos que escalar montes, descer colinas e muitas vezes teremos que atravessar deserto. E até mesmo teremos que passar muitas vezes pelo vale do sofrimento. Mas um dia chegaremos no monte da santidade de Deus. E lá, diante da presença de Deus, Ele olhará para a nossa face e dirá: servo bom e fiel, tu foste fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Eterno e soberano Deus, eis-me aqui, Pai, mais uma vez, perante a tua presença, Pai. Nesse momento devocional de hoje, eu creio, Senhor, na tua palavra, que a tua palavra é verdadeira, que a tua palavra transmite poder, que a tua palavra quer descortinar diante dos nossos olhos carnais uma visão gloriosa da tua magnitude, do teu poder real, deste poder, ó Deus, de transformar o nosso coração, de arrancar, Senhor, todas as dúvidas da nossa alma. O Senhor quer nos conceder o espírito de conhecimento, o espírito de revelação, de discernimento. O Senhor quer que nós venhamos discernir através, Senhor, da tua voz silenciosa em os nossos corações, esse testemunho silencioso que o teu Espírito Santo nos dá. O Senhor quer que nós venhamos atravessar o deserto, o vale, e prosseguir a jornada da fé. Então, Deus, em o nome do teu amado Filho, Senhor Jesus, eu faço, Senhor, esta oração, crendo na tua benignidade, convidando o Senhor para entrar em nosso lar, em nossa família, em o nosso projeto, Deus. Que o mal seja banido para sempre das nossas vidas. Que nós sejamos libertos da corda dos nossos próprios pecados. E que sejamos, ó Deus, libertos para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Queremos nos apossar da vitória. E somente poderemos nos apossar da vitória se nós tomarmos posse através da fé. Então, em nome do teu amado Filho, Senhor Jesus, eu oro agradecido, dizendo: muito obrigado. Amém e amém. Que Deus vos abençoe, amados. Hoje eu não estarei fazendo a oração do entardecer. Provavelmente, ao chegar em casa, eu estarei gravando a oração da noite. Fique na paz. Que Deus vos abençoe.